Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Professor Odilon, este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como levar este estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Primeiramente, eu sempre falo, vários vídeos eu já falei sobre isso, a gente precisa ter clareza das coisas para poder enfrentar qualquer problema na nossa vida. Se a gente não tem a clareza daquilo que nós vamos enfrentar, nós não vamos conseguir enfrentar. Ou porque vamos negligenciar porque não temos o quadro todo, ou nós vamos lutar errado com o problema, porque a gente não tem clareza. Então a primeira coisa, a gente tem que ter clareza de como funcionam, como é que funciona a ansiedade com a gente. O que é essa ansiedade? Essa ansiedade, na verdade, é uma defasagem entre as nossas habilidades e os nossos desafios. Quando os desafios e as habilidades elas estão alinhadas, nós estamos na nossa zona de conforto. A zona de conforto é muito boa, mas é perigosa, porque quando nós estamos na zona de conforto, normalmente nós não crescemos. Por quê? Porque o que vai dar o empuxo do crescimento é exatamente novos desafios. Então, se a gente não tem novos desafios na vida e a gente está na nossa zona de conforto, a tendência de cair isso para o enfadonho, para o chato e para depressão é muito rápido, muito fácil, né? Isso a gente vê pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas que tinham tudo para ser felizes em depressão. Por quê? Porque elas conseguiram ficar com suas habilidades, né, na sua zona de conforto, e dessa zona de conforto não tiveram novos desafios e aí degringolou o negócio. Só que a ansiedade é o contrário, é quando existe um gap muito grande entre os desafios que a gente vai ter lá na frente e as nossas habilidades, né, ou nossas habilidades, ou aquilo que a gente tem nas mãos, os nossos recursos para enfrentar aqueles desafios nos quais nós estamos nos propondo. Então, quando esse gap é muito grande, a gente acaba tendo ansiedade. Porém, veja, se a gente não tem desafios, depressão. Se a gente tem desafios demais, ansiedade. A gente tem que saber trabalhar isso, saber trabalhar essa ansiedade. Essa ansiedade bem trabalhada é uma ansiedade positiva, porque ela vira o estresse positivo, porque sem estresse não há crescimento, né? O estresse no corpo foi feito exatamente para que nós pudéssemos enfrentar desafios. Então, quando lá o homem primitivo das cavernas lá se deparava com o seu alimento, no qual ele ia ter que buscar, correr atrás desse alimento, ou se deparava com o seu predador, que ele ia também correr do predador, ou até lutar pelo alimento, né, dependendo da presa, e lutar com o predador para ver se realmente vai conseguir fugir no final das contas, ele se deparava com esses desafios, e esses desafios o corpo tinha que jogar uma química muito rápida, porque alguém é que já correu, quem é que já jogou um futebol, quem é que já fez um exercício sem aquecimento, né? Acaba dando distensão, acaba dando cãibra, acaba cansando muito mais rápido. Então a gente não tem tempo para aquecer, né? Não tinha tempo para aquecer. Então imagina você ver a sua presa passeando ali, né? Você está morrendo de fome e pede para sua presa, espera um pouquinho que eu vou dar um aquecimento aqui, tem que aquecer os músculos para correr atrás de ti. Ou da mesma maneira, né? Chega aquele predador gigante. Conta-se que existiam cangurus de 15, 16 metros, 20 metros, mamutes, aqueles predadores gigantescos atrás do ser humano. E ele, calma aí que eu ainda não aqueci. Então, por isso que tinha aquela carga de química para que isso pudesse acontecer, eu puder correr o máximo que eu puder, né, correr o máximo possível sem fazer aquecimento. Por isso que os sintomas, né, o que a gente percebe do estresse é normalmente
a pessoa empalidece o rosto, porque está saindo sangue do rosto e das vísceras para os membros que eu vou ter que correr ou lutar. Por isso aquele frio na barriga, é sangue saindo das nossas vísceras. Por isso também a pupila dilata, porque há uma taquicardia, a respiração fica acelerada. Então tudo isso são sintomas, são sinais de que você precisa correr, lutar pela sua vida. Esse é o sistema de estresse que era muito útil para nós lá nos nossos primórdios de Homem das Cavernas, mas hoje não é tão útil assim. É interessante que a gente fique com essa adrenalina, essa química do estresse, mas fazer desse estresse um estresse positivo, ou seja, utilizar o que é bom desse estresse, essa motivação, mas não ficar com os efeitos colaterais daquela química toda. Por isso que a gente tem que trabalhar essa ansiedade. E a motivação exatamente a gente tem que encontrar dentro desse gap, que são os nossos desafios e as nossas habilidades, ou os nossos recursos para transpor os desafios, a gente tem que encontrar aquele lugar ótimo ali, que seria a motivação. A motivação está porque se eu tenho desafios e eu não tenho recursos, né, embora eu fique ansioso em enfrentar esse problema, né, e se essa ansiedade, quanto mais aumenta esse gap, também eu posso acabar tendo uma depressão ou acabar simplesmente desistindo de tudo, pode acontecer isso, mas eu tenho que encontrar nesse ponto a minha motivação. E existem questões físicas que eu posso resolver para essa questão do estresse. E é duas coisas bem tranquilas que a gente pode começar a partir de agora a utilizar. A primeira coisa é a respiração. Né? Quando eu respiro profundamente, né, pausadamente, então eu tenho que primeiro me conscientizar da minha respiração, me conscientizar que eu preciso respirar. Né? Muitas vezes, né, quem não é treinado para isso, eu hoje, graças a Deus, sou treinado para isso, muitas das horas do meu dia eu estou consciente da minha respiração, mas muitas vezes eu vejo pessoas que simplesmente esquecem que respiram. Né? E normalmente quando a gente está estressado, a gente respira, ela faz aquela respiração alta. A respiração alta, ela então representa apenas 10 a 15% da nossa capacidade respiratória. Enquanto que a respiração intracostal já gira em torno de 30%. Mas a grande capacidade respiratória nossa é a abdominal. Então a gente perde, né, com essa respiração alta, a gente perde de oxigenar o resto do corpo, faz com que essa química perdure. E ainda, né, se a gente fizer uma respiração consciente, né, a partir daí, uma respiração consciente, profunda, e uma respiração pausada, nós começamos a dar sinais para o nosso cérebro que a gente não tem nenhum problema com estresse, com sobrevivência. Então, a tendência é que essa química não haja mais quando você faz uma respiração profunda, consciente e pausada. Ainda, pessoal, quem nunca ouviu a vovó, o vovô, antigamente falar para nós assim, te acalma, respira, ou a pessoa chega afobada querendo contar uma coisa que tinha acontecido, calma, respira, porque respirar é importante para desacelerar. E a respiração, quando ela tem essas características de ser uma respiração consciente, uma respiração profunda, abdominal e uma respiração mais pausada, a tendência é que essa ansiedade diminua. Então tem essa questão física da ansiedade que a gente pode trabalhar com a respiração. Por isso que eu sempre digo que antes de estudar, antes de uma prova, antes de algum desafio na nossa vida, respirar profundamente é uma grande dica para fazer antes desse desafio. A outra questão é uma questão nós temos uma questão física, outra questão é uma questão mental. Quando os nossos desafios são muito grandes e as nossas habilidades ou os nossos recursos não são tão grandes ainda, né, e nós normalmente sempre estamos na fase de preparação, por isso que gera crescimento. Porque se eu tenho desafios grandes, eu vou me preparar para isso. Então, se você está se preparando para desafios maiores, saiba que ao longo do caminho é que você vai melhorando. Então não cobre resultados lá na frente, aqueles resultados lá na frente que você não está lá na frente ainda.
cobre resultados menores. Então, por isso que todo mundo fala que é bom diminuir as metas, fazer pequenas metas para ser alcançadas e essas pequenas metas crescerem paulatinamente. Além disso, quando a gente vence um obstáculo, a gente gera uma química, uma endorfina, uma ocitocina, várias químicas positivas no nosso corpo que fazem com que a gente ganhe motivação para enfrentar novamente o novo desafio, a nova meta que está lá na frente. Da mesma maneira, se a gente começa a não alcançar desafios, a química passa a ser negativa e aí começa a questão do enfadonho e da depressão e lá sei eu, começa aquele ciclo vicioso que a gente vai ter que enfrentar. Por isso que é importante dividir as metas e também é importante que você tenha certeza que você vai alcançar. Por isso diga para você mesmo que você vai alcançar aquele objetivo. Tenha certeza daquele objetivo, visualize aquele objetivo. Todos os dias diga para você mesmo que você vai alcançar aquele objetivo, mesmo que ele num primeiro momento não pareça ser tão transparente assim, tão óbvio assim. Então, conjugando essas três coisas aqui que nós estamos trabalhando aqui, que é uma coisa mecânica, física, que é a respiração, uma questão mental, que é a certeza e a visualização daquele objetivo, e a terceira, que é a questão de dividir esses seus objetivos em pequenos pedaços, pequenas metas para você alcançar. Paulativamente, meta a meta, até atingir aquele objetivo lá que num primeiro momento parecia bem grande em relação aos seus recursos e às suas habilidades. Então, esse foi o vídeo de hoje, foi trabalhar um pouquinho sobre a ansiedade, gerar dessa ansiedade motivação e cuidar para que você não caia na zona de conforto, porque da zona de conforto cair para uma depressão é um tapa, tá certo, pessoal? Um grande abraço, já quero o like aí do vídeo, compartilhe com o seu amigo os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e peça as notificações. Toda semana a gente tem muito conteúdo muito legal para trabalhar com vocês. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.